Prefeito de Natal, Paulinho Freire, concedeu uma entrevista hoje aqui na 96 FM, ao meio de RN com o BG, e deu uma declaração forte a respeito das eleições de 2026. Paulinho Freire confirmou que vai seguir com Rogério Marinho, Stilson Valentim e Álvaro Dias, que foi o grupo que o apoiou em 2024. Mesmo o partido dele, o União Brasil, estar trabalhando o nome de Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró, para a disputa pelo governo do estado. Olha, já a gente vai trazer essa fala de Paulinho Freire a respeito da candidatura e dos nomes em jogo para 2026. Mas primeiro eu queria ouvir a fala de Gustavo Negreiro sobre esse assunto. Paulinho Freire deixou claro que tem nomes para a disputa de 2026, né, Gustavo? Boa noite, Ciro. Boa noite a você, amigo da 96 FM. Último dia do ano, último programa do ano. Obrigado a todo mundo que está nesse momento aí no Raidinho, indo para as praias do Litoral Norte, indo para as praias do Litoral Sul. Obrigado a você que está no YouTube também nos assistindo, nos escutando. Olha, Ciro, essa questão aí é uma questão bem interessante. Eu vou retomar ao ano de 2023. Paulinho, eu vou antes. Eu vou para 2022. O União Brasil tem a fragmentação ali, o União Brasil não tinha conseguido em 2020 formar uma chapa de vereador em Natal. Não saiu um candidato a vereador. Por quê? Porque Zé Agripino estava ali, tinha deixado de ser senador, tinha perdido para deputado federal, não tinha mais nenhuma relevância política no estado do Rio Grande do Norte, apesar de ser um nome respeitadíssimo, é um dos maiores nomes da política do Rio Grande do Norte do século passado e desse século, até 2018, Zé Agripino tinha mandato de senador, foi um senador importantíssimo naquele governo ali, Lula 1 e Lula 2, tanto é que ele ganha a eleição de 2010, justamente por uma espécie de agradecimento como um grande líder da oposição. Mas em 2018, Zé Agripino não tinha conseguido ser eleito deputado federal, tinha sido uma decepção nas urnas. Em 2020, Zé Agripino não fez nenhuma nominata para vereador em Natal. E aí chega Paulinho Freire com um pacote, que era a eleição de 2 pessoas para o União Brasil. E essas 2 pessoas seriam a Carla Dixon e o Bendes. E ele ficaria ali na primeira suplência, porque Paulinho era vereador aqui de Natal, presidente da Câmara, mas Paulinho nunca tinha sido um cabo bom de voto. E Paulinho consegue, junto dessa nominata, eleger 2 deputados federais do jeito que prometeu, só que foi ele e Bendes, né? Carla foi um fracasso de votos, e conseguiu eleger 2 deputados estaduais, né? E aí o União, que é um partido do Centrão, começou a crescer. Aí eu vou para 2023, vou para o dia 31 de dezembro de 2023, um ano antes da eleição, né? 10 meses. O Paulinho sempre teve um sonho. Eu sou todo político, vai ser executivo. E Paulinho, do jeito que o sonho de volta é ser governador, o sonho de Paulinho Freire sempre foi ser prefeito de Natal. Ele já tinha sido por 40 dias, quando Micala foi retirada do cargo ali, e ele assumiu, ele já estava eleito vereador, e depois teve que renunciar e assumiu em junho. Mas Paulinho tinha isso. E Paulinho, naquela época, era 2%, 3%, 4% nas pesquisas. Nós tínhamos um prefeito eleito 10 meses antes da eleição. Chama-se Carlos Eduardo Alves. Carlos Eduardo, cabeção, como ele se autoproclamou na campanha. E José Agripino que gosta de Carlos Eduardo, Zé Agripino queria Carlos Eduardo, queria que Paulinho indicasse a Lidina vice, ou que Paulinho fosse o vice, mas o candidato do União era Carlos Eduardo. Só que Paulinho, ele foi, aí primeiro, quem foi? Rogério Marinho. Disse, opa, mesmo o PL tendo um pré-candidato, que era o General Girão, que beirava ali seus 12, 14, 15% nas pesquisas, né? E o Rogério Marinho disse, eu vou apoiar. Olha a loucura.
eu vou apoiar um cara de outro partido que está patinando com 3, 4%. Paulinho Freire. Aí, Agripino estava ali, aí, bom, se o PL, se o senador Rogério já tinha dado o apoio do PL, como é que a União, né? Esse Agripino teve que ceder a contragosto, mas o partido de fato era e é, ainda se Paulinho quisesse, de Paulinho Freire. E aí Paulinho foi, aí depois veio Estives Valentim e por fim veio o prefeito Álvaro Dias. E Paulinho ali patinando com o Rogério. Paulinho subiu de 4 ali para 8. Com o Steve, Paulinho deu uma subidinha. Com o Álvaro, ele foi ali para 20. Até que ele foi abraçado pela população total. Nesse trecho da fala de Paulinho Freire sobre Rogério Marinho, Stevenson Valentim e Álvaro Dias, ele cita exatamente essa questão da união. Solta o vídeo aí, Natália. E, sim, vou lutar até o final para que a gente possa sair unido, essa mesma coligação. Se não sair, eu vou ter que me posicionar. Claro, eu não posso ficar contra quem me ajudou, Rogério, Álvaro, Stevenson, isso é muito claro. Eu sempre fiz política dessa maneira, com lealdade. Acho que hoje eu estou como prefeito por conta disso, que eu consegui juntar um grupo, por ser uma pessoa que passou confiança a esse grupo, que não ia trair, e vou continuar com essa minha característica, que é ser leal a quem sempre foi leal comigo. Quem lideraria esse projeto nesse sentido? Tem o senador Zé Agripino, defende muito a questão das pesquisas, né? Outros defendem a questão de quem pode unir mais, quem tem mais hoje prefeitos. Quer dizer, isso aí vai ser conversado ainda durante todo o mês de janeiro, né? Nós vamos sentar, conversar. Eu acho que ainda terá uma conversa entre Alisson e esses atores aí, Zé Agripino, Rogério, Stevenson, Álvaro, para ver se a gente consegue sair numa convergência. Se não conseguir, que se converse pelo menos para num possível segundo turno esse grupo estar unido, desde que eles não se enfrentem, né? Olha, em outro momento dessa mesma entrevista, Paulinho Freire também falou sobre Nina Souza, que é a esposa dele, atual secretária municipal de assistência social, não é isso? Assistência social. Diz que se a União Brasil não der a anuência para que Nina Souza deixe o partido e seja candidata a deputada federal, como são os planos, ela pode enfrentar assim o processo que pode resultar aí numa eventual perda do mandato dela, do cargo de vereadora. Como eu disse, é que cargo que ela não está ocupando, ela ocupa atualmente o cargo de secretária. Dinarte Assunção, o que é que você achou dessa fala de Paulinho Freire? Boa noite, o último boa noite de 2025. Aqui na 96, Aqui na 96. Eu tô com a cadeira quebrada, tá? Então, assim, se eu levar um tombo. Opa. Soltou a. Quem tava aqui hoje? Aí. Paulo Araújo. Claro. Ele usou a almofada. Claro. Olha só, eu vou voltar em 2022. Voltou menos que Gustavo. 2022. Gustavo voltou 10 anos só. Ali no veraneio de 2022. Ali veraneio até abril. A essa altura do campeonato, estava praticamente definido qual iria ser o grupo governista que iria disputar a reeleição ao Estado, quem ia disputar a vaga de senador, né, que foi Carlos Eduardo, o vice, né, o vice foi até a última hora ali com a história de Walter e Ezequiel. Ezequiel foi até abril, acho. E Fátima tinha, junto com os articuladores dela, trabalhado de alguma maneira para travar a união dos grupos de direita. Naquele momento, o Álvaro Dias era o prefeito de Natal, era prefeito de Natal. Era prefeito, e muita gente dizia que Álvaro deveria renunciar e ser candidato ao governo. Naquele momento, Álvaro era a maior liderança do grupo de direita. Eu digo que ele era a maior porque, do ponto de vista de capital político, quem tinha esse capital político era Stevenson, mas Stevenson não se envolvia nas articulações. Passou-se aquela eleição, a governadora foi reeleita, veio uma eleição municipal, o prefeito de Natal Paulinho Freire,
E aí a gente está chegando em 2026 com um cenário inverso daquele, em que o grupo da direita está definido, o grupo da governadora sofre com uma indefinição que inclusive passa um pouco pelo que aconteceu lá em 2022. A única indefinição que Fátima sofreu foi com relação a essa entidade Walter Ezequiel, né? Para onde era que eles iriam. Chegou a se... Não, ele não chegou a se lançar. Lançaram ele candidato ao governo. E Walter seria o vice. Na verdade, aquilo ali até hoje eu vejo como um balão de ensaio que faz parte do jogo político, né? Que eles fizeram... eles nunca chegaram a confirmar publicamente que eram candidatos. Nós, imprensa, veiculamos aquilo, e quando chegou a hora de serviço, eles disseram aquilo, mas não, nunca esteve no meu horizonte ser candidato a governador. Eu trago essa retrospectiva aqui para o nosso... A gente daqui a pouco vai falar sobre a sua apuração com relação ao grupo de Fátima Bezerra. Menino, e tem mais coisa que foi tanta coisa hoje que eu não pude apurar, mas eu vou trazer para cá, porque não deu para eu escrever. Traga. E aí eu trago isso porque, assim, é importante a gente ter em mente o que é preponderante para que haja uma articulação bem feita. Em 2022, a articulação foi bem feita porque ninguém tinha dúvidas de que a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, era reconhecida como a líder do campo governista, a líder do campo progressista. Então as discussões, as articulações passavam por ela. Jean Paul Prats até reclamou dessa coisa, de atribuir a Raimundo Alves a alcunha de Raimundocracia. O que é que faz hoje esse grupo, né, está coeso? Um prefeito, veja só, um prefeito que é o de Natal, que não está postulando nada, É bom lembrar que na época da pandemia, o prefeito, ou então o prefeito Álvaro Dias, ele postulava uma disputa com a governadora. Ele brigava com a governadora. Ele ia para esse enfrentamento de disputa política. Então nós temos uma liderança, que é o prefeito de Natal, que não está postulando nenhuma disputa, e a ele cabe única e tão somente e exclusivamente o papel de articulador. É por isso, tão somente por isso, que tem um grupo aí coeso, que é de Stevenson, Rogério e Álvaro, onde a cadeira de Stevenson tá meio que definida, né? Ele vai disputar essa reeleição, mas as arestas que houve dentro desse grupo, que já foram maiores, né? Especialmente com Álvaro, já foram mais aparadas. Álvaro e Rogério, né? Não, mas entenda, Álvaro e Rogério, eles são do jogo. Não, mas eles romperam. Eu sei, mas Paulinho e Rogério já foram inimigos, adversários não, inimigos, por causa da eleição da Câmara Municipal. Eles são do jogo. Steves que não era do jogo. Sim. Para eles, vão para perto, vão para longe. Tanto o Álvaro quanto o Rogério são dois políticos experientes no tempo de carreira, de como se fazer política. E começaram ali, um como vereador e outro como deputado estadual. Não sei se já foi prefeito em Caicó, não, acho que ele só é deputado estadual ali muitas vezes, mas é um jogo mais difícil, né? Álvaro, presidente da Assembleia, sabe como se movimentar, sabe que às vezes o sol está para ali, para o norte, às vezes o sol está para o sul. Então, esse pessoal sabe. Stevenson, desse pessoal, de todos eles, no grupo, como o Alisson também, são duas pessoas que não eram políticas. Assim. Esse é um nome interessante, porque qual para mim é uma das dificuldades do prefeito de Mossoró? Embora ele esteja liderando até aqui as pesquisas de opinião que a gente tem divulgado, né, com intenção de voto, ele tem uma dificuldade. Essa eleição vai ser polarizada. Eu não vejo como essa eleição não seja polarizada. Então, assim, na hora em que Alisson tem uma forte oposição, como ele construiu, e ele fez um trabalho de construir isso, e fez muito bem, na minha opinião, de construir uma oposição. A governadora do estado, por questão
pragmática. Ele se alia a uma senadora do campo progressistas, com críticas à governadora da qual essa senadora era aliada, e sem dizer quem é o candidato a presidente, que está claro quem é o candidato a presidente de Rogério, está claro quem vai ser o candidato a presidente do candidato do Walter de Fátima. ou de Cadu. Tá claríssimo, tá muito claro. Ele dificulta até mesmo a composição, terminar de compor a chapa dele, porque ainda nesse estado o tal do fator Lula é preponderante. Se Alisson se sai hoje, aí eu entendo que ele não vai falar quem é esse candidato que ele vai votar para presidente. Se Alisson, por exemplo, anuncia hoje que vai votar contra um presidente, que vai votar contra Lula, ele vai ter dificuldade em obter apoio de prefeitos. Porque foi assim em 2022. As pesquisas indicam que Lula tende à reeleição e a eleição local vai ser nacionalizada. A eleição para prefeito foi